Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos. Vamos falar aqui sobre uma hipótese, né? Se o Zubeldia cair, o que nós temos no mercado para contratar, né? É uma situação complexa, né? Aqui eu vou falar nesse vídeo só sugestões de técnicos brasileiros, então não vou mencionar o Crespo, por exemplo, que até na minha opinião pessoal seria o favorito, mas São Paulo acho que não teria nem condições financeiras. Então eu vou falar aí para vocês alguns nomes que a gente tem aí no mercado. O primeiro nome é o Dorival Júnior, né? Que grande parte da torcida e até da direção do São Paulo tem uma admiração, tem uma idolatria por ele, né? Ganhou o título com o São Paulo da Copa do Brasil, muito obrigado. Mas, na minha opinião, um técnico limitado, né? Ele mostrou toda a sua limitação sendo técnico da seleção brasileira, né? Onde podia escolher os jogadores. E não só pela derrota contra a Argentina, que a Argentina é um time melhor hoje, mas né, ele perdeu para o Paraguai, ele não conseguiu ganhar alguns jogos aí, né? Na Copa América foi um desastre, né? Tal. Então você vê que o técnico é limitado, tal, e que não é grande coisa. O elenco do São Paulo também é limitado, né? Então, sei lá, pode casar. E aí tem alguns técnicos, né? Vamos lá. Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Me parece que ele já, não sei se ele vai querer treinar outro time, né? Não acho dos piores, né? Porque pelo menos vai, é aquele futebol que consegue pelo menos resultados medianos. Então acho que cair o São Paulo não cairia na mão dele. Vanderlei Luxemburgo é outro, né? Tá até trabalhando na televisão aí. Esse eu acho que já foi, né? Tá, o último trabalho dele foi no Corinthians lá. Acho que é um técnico que sei lá, não tem muito assim. Entre ele e o Filipão, ainda acho o Filipão menos pior. Tem o Celso Roth, que acho que não precisa nem falar. Um dos nomes aí, que é um nome caro, mas algo já até ventilado, que é o Tite, tá? Ele fez um trabalho ruim no Flamengo, né? Não fez um grande trabalho na seleção. Tem gente que acha que foi bom o trabalho. Se você comparar com os últimos técnicos aí que tivemos na seleção, acho que até foi um trabalho bom, né? Mas é um técnico muito caro, né? Tem alguns torcedores de São Paulo que o rejeitam por causa da questão de ele ter sido técnico do Corinthians, ter feito sucesso no Corinthians. Acho que aí eu já acho meio besteira pensar nisso, porque senão a gente não vai poder contratar um jogador, por exemplo, que fez sucesso no rival, porque jogou no rival. Acho que não tem nada a ver isso. Eu acho que desses técnicos brasileiros mais velhos, em termos táticos e tudo mais, é o menos pior, na minha opinião. Mas, como é um técnico caro, ele não vai se enquadrar às questões aí que envolvem o São Paulo, que o São Paulo não pode ficar gastando dinheiro, né, à toa aí. Eu não vou dizer à toa, mas um dinheiro que muito alto no técnico. Tem o Dunga também, né? Certo? Mas esse aí já não está trabalhando, já faz quase 10 anos, né? O último trabalho dele foi na seleção brasileira, aí não tem muita questão. E outro técnico, né, que está aí na praça e até foi sugerido, né, por alguns aí do São Paulo aí nessa questão de instabilidade com o Diniz, né? Tem gente que o defende muito, tem gente que o detesta, tá? Na minha opinião, eu não contrataria o Diniz, certo? Por um fator, né? Não é nem por causa daqueles shows que ele dá, né? Aqueles esporros, nada.
Eu acho que é um técnico que, taticamente, ele não dá estabilidade nenhuma no time. Você não sabe se... Você não percebe que o time ataca bem, o time não defende bem, isso é um fato. E é um treinador que, né, já passou pelo São Paulo, eu acho que não foi muito boa a passagem dele, né? Acho, não tenho certeza, né? Teve até um momento bom, para não falar a verdade, né? O São Paulo chegou a disputar, né, foi líder de um campeonato brasileiro, até podemos dar mérito para ele, mas também decaiu por causa de demérito dele, né? Então acho que não é um técnico adequado, não é um técnico que vai fazer o São Paulo melhorar, né? Se você olhar as duas últimas campanhas que ele teve em Campeonato Brasileiro aí com o Fluminense e o Cruzeiro, se você juntar as duas, é pior do que o do time que foi rebaixado em 20º no Campeonato Brasileiro passado, então fez campanhas muito ruins. E vamos falar a verdade, os dois times forneceram para ele mão de obra razoável, né? Contrataram bastante jogadores para ele e mesmo assim ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Então imagina o São Paulo lá com seus jogadores lá, muitos aí acima de 30, que é um perfil que ele gosta, mas muitos jogadores jovens aí tomando aqueles esporros dele lá, tal, sei lá. Acho que não funcionaria. Então assim, dos técnicos brasileiros, né? Você vê que é um deserto. Muita gente aí fala assim, troca o técnico, troca o técnico. Aí a ideia central das pessoas é o Dorival, né? E as pessoas lembram da Copa do Brasil, mas eu lembro também do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo disputou para não cair até quase o final do campeonato. É, a Copa Sul-Americana também, que o São Paulo foi, né, caiu, e ainda foi o LDU, que era do Zubeldia e tal, né, um jogo lá do Equador, puta, aquilo lá foi um massacre tático que o São Paulo se levou com o Dorival, muito parecido com o massacre tático que ele levou contra a Argentina, contra o Palmeiras, né? Então, tem bastante coisa feia também nesse trabalho do Dorival aí, não é só o título, o pessoal pega um recorte aí de 6 jogos lá, tal, né? Porque o São Paulo quase foi eliminado pelo Sport, né? Lá nas oitavas de final, isso aí muita gente já esqueceu, né? A gente perdeu, a gente ficou nos pênaltis aqui, tendo ganhado o primeiro jogo lá. Então, tem gente que esquece desses jogos, né? Pensa só na conquista em si. E as opções são muito escassas porque os técnicos brasileiros são muito ruins, né? Então a gente tem aí o Tite, que tem um certo cartaz, o Filipão e o Luxemburgo que já fizeram sucesso lá atrás. O Filipão ainda até que fez uns trabalhos razoáveis ainda recentemente, o Luxemburgo já há muito tempo não faz um trabalho bom. E é essas opções. Então muita gente aí fica gritando tudo mais, que quer que troque o técnico, mas, né, outros nomes eu nem coloco aí na mesa, porque aí são técnicos que, aí eu falo, são muito abaixo aí do que a gente tem aí na mão do Zubeldia. Então, pessoal, esse é o nosso quadro, tá? A gente tem que sempre pensar que o São Paulo não tem dinheiro, então não é qualquer técnico que o São Paulo vai convencer a vir. O elenco do São Paulo é pequeno, e muitos técnicos gostam de elencos mais fartos, mais recheados. Então, a gente tem essa situação, né? É melhor permanecer com o técnico que está, que uma boa parte da torcida não quer mais, ou arriscar num técnico que a grande maioria são técnicos duvidosos que não dão garantia de nada para o São Paulo, e arriscar. Então, essa é a questão, né? Eu tenho a opinião, né? Eu acho do Belgium um baita no técnico, não acho. Mas eu acho que pelo preço que é gasto com ele e o mínimo que ele pode trazer, ainda é melhor do que muitos desses técnicos que eu falei para vocês. Então, aqui esse vídeo é para a gente comentar sobre isso, sobre essas possibilidades de técnicos brasileiros, né? Não comentei sobre técnicos estrangeiros. E aí a gente vê que o quadro ele é difícil, porque você não tem dinheiro, você não tem boas opções tão seguras. Mas tem gente que acha que o Dorival vem aí com a sua varinha mágica e vai fazer todo mundo, São Paulo, ganhar um monte de títulos, né? Então, tem gente que tem essa opinião, né? Respeita essa opinião, apesar de não concordar. E é isso que a gente tem, certo? Então, técnicos aí de São Paulo aí que poderiam ser vistos pelo São Paulo, né? Principalmente os técnicos mais experientes aí, certo? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Grande abraço.
e vamos São Paulo.